A paz do Senhor Jesus, bom dia, que o Espírito Santo do Senhor Jesus esteja em vossos lares, em vossa vida e em vosso coração. Hoje, um domingo, agora 9h da manhã e 10 minutos. Agradecer a Deus por mais uma noite abençoada por Deus e que o Senhor Deus e o Espírito Santo do Senhor Jesus nos conceda mais um novo dia e um início de semana abençoada pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo do Senhor Jesus. Hoje, mais uma vez, estou novamente aqui neste canal, ao vivo, pelo Facebook, para levar mais um dia a mensagem do Pai Celestial. Porque sem esse Pai Celestial na nossa vida, a gente não consegue dar um passo sequer na vida. Se você quer ter os seus projetos, o seu sonho, a sua casa, o seu lar, a sua saúde, sua vida financeira, seu trabalho abençoado pelo Espírito Santo do Senhor Jesus, entrega tudo na mão do Senhor Jesus e caminhe tranquila. Porque o Senhor Jesus, Ele nos ensinou que orar, pedir a proteção de Deus, clamar ao céu, o Senhor Jesus nos liberta, o Senhor Jesus nos livra da tentação e o Senhor Jesus nos concede o desejo do nosso coração. Que você tenha um dia abençoado pelo Espírito Santo do Senhor Jesus, porque só Ele é o dono de toda honra e de toda glória. O Espírito Santo do Senhor Jesus, Ele é maravilhoso. Eu estava lendo a Bíblia nesta noite e várias pessoas que assistem a live, mas se não se manifesta, elas falam para mim, por que você não fez mais live? Eu acompanho, né? Que benção, né? Que bom, glória a Deus, né? Porque tem muitas pessoas que eles ouvem, mas eles não gostam de se manifestar. Mas o Senhor Jesus está falando ao coração dessa pessoa, porque o propósito desta live é o Senhor Jesus falar ao teu coração, porque eu nada posso te oferecer, eu nada posso fazer para você, mas o nosso Senhor Jesus é dono de todo ouro, de toda prata, e Ele te dá vida e vida em abundância. O Senhor Jesus fala em Jeremias 33, clama-me-ei, respondei-te-ei-te, anunciai-te coisas grandes e firmes que não sabe. Muitas vezes nós pedimos para o Senhor algo, mas o Senhor tem algo melhor e maior para a nossa vida. Somente o Senhor Jesus compreende o que vai acontecer daqui um pouco, o que vai ser da nossa vida, o nosso presente, o nosso futuro. Somente o Senhor Deus também sabe o quanto tempo iremos permanecer sobre a face da terra. Muitas vezes a gente vê nos jornais, na televisão, relato de pessoas que estão bem, estão com projetos e de repente a vida vai embora e acaba ali naquele momento. Então somente o Senhor sabe o destino da nossa vida. Então o Senhor fala na palavra dele que o dever do homem é orar ao Senhor, cantai louvores ao Senhor, bendizer o nome do Senhor, porque somente Ele é digno de toda honra e de toda glória. Quando colocarmos o nosso projeto na presença do Senhor Jesus, pode ter certeza que o seu projeto e que seu sonho será realizado, porque o Senhor fala numa passagem na Bíblia Sagrada que não adianta nada uma cidade ter vigias, ter guardas, se o Senhor Jesus não tiver presente, o ladrão vai entrar, vai roubar e
não vai ter a proteção divina. Mas quando tem a proteção divina do Espírito Santo, o Senhor Jesus, Ele guarda, Ele protege, Ele livra de todos os danos. Aquilo que nossos olhos não conseguem ver, porque nós só conseguimos ver aquilo que está sobre a nossa frente, mas o mundo espiritual a gente não consegue ver, somente pertence ao Senhor Jesus, porque só Ele é o dono de todas as coisas. O Senhor Jesus, eu estava pensando hoje de manhã, esta noite choveu a noite inteira, hoje de dia está chovendo novamente. Para você ver o homem como que é fraco. Muitas vezes o homem fala, eu faço isso, eu faço aquilo outro, eu sou isso, eu sou aquilo outro, porque eu sou grande, porque eu sou isso, mas grande é o Senhor. Deus manda chuva a hora que Ele quer. Deus limpa o tempo no abrir e piscar de olhos. Deus manda sol, Deus manda frio. Deus, Ele faz o que quer com o universo. E o homem, será que o homem tem poder para parar a chuva, para fazer o sol vir, para fazer a lua aparecer no céu? O homem tem esse poder? Será que tem? Claro que não, porque esse poder só pertence ao Senhor, porque somente o Senhor que é dono de todas as coisas, porque Deus disse, haja céu, haja terra, haja luminárias para clarear o dia e para clarear a noite. Então tudo pertence ao Senhor. Eu estava lendo uma mensagem esta noite na Bíblia que o Senhor fala que a vinda do Senhor está próxima. O Senhor fala que olhai para a figueira, para uma árvore, quando ver os seus brotos, as suas folhas, sabei que logo está perto o verão, assim será também a vinda do Filho do Homem. E o Senhor fala que quando o Senhor Deus estiver para voltar, que iria acontecer várias coisas que já está acontecendo sobre a face da terra, pestilência, fome, terremotos, guerra entre as nações, reino contra reino. Deus fala também que o amor de muitos se esfriaria. Nós vemos hoje cada um por si, ninguém liga mais para ninguém. Aquele amor que tinha antigamente, ele está se esfriando cada dia mais. E a pessoa, ele não olha para o outro, ele olha para ver se ele está bem. E muitas vezes, quando você fala para alguém, olha, eu estou bem, eu estou feliz, o semblante dele cai, porque ele não quer que você seja melhor do que ele. Olha o coração do homem de que forma está se transformando. Mas o nosso Senhor Jesus fala que o nosso Deus é o mesmo e que Deus é o único Salvador da face da terra. Deus fala na palavra dele, em Apocalipse, eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Além de mim não existe outro Deus. Quer receber a tua bênção, quer ter paz no teu coração, dobre o teu joelho e ore para o Senhor, porque Ele ouvirá o desejo do teu coração, Ele ouvirá a tua oração. O Senhor Jesus, Ele nos fala da última ceia, né? Então Deus fala no capítulo de Lucas 22, né, aonde fala, né, da conspiração contra Jesus, né, quando Deus estava prestes a ser preso pelos povos daquela época, né, e Deus, ele sabia, porque Deus, ele tinha vindo para esta face da terra com este propósito, então ele sabia tudo o que ia acontecer com ele. Porque Deus, ele amou tanto, tanto a mim e a ti, que ele derramou o seu sangue na cruz do Calvário, para que eu e você tivesse direito à salvação e à vida eterna. Tem uma passagem na Bíblia onde fala daquela viúva
que Deus pediu água para ela, né? Então ela falou: Senhor, né? Como o Senhor, né, pede água para uma samaritana, né? Porque fala que naquela época os judeus e os samaritanos, eles não se conversavam, eles eram inimigos. Mas o Senhor Jesus, ele não veio só para uma nação, ele veio para todas as nações, né? E Deus veio para salvar todo aquele que nele crê, para aquele que acredita que Deus, ele veio, que ele existe e que ele é o único Salvador da humanidade. E daí ela disse assim: Senhor, este poço é muito fundo, né? Eu não consigo pegar água nele. Então Deus disse para ela desta forma, né? Cadê o teu marido? Aí ela disse: Senhor, eu não tenho marido. Aí o Senhor disse para ela assim: disseste bem que não tens marido. Porque na palavra fala que aquela mulher, ela teve, se não me falha a memória, 7 maridos. E todos eles morreram. Aí o discípulo disse assim para Jesus assim: Senhor, ela disse que teve 7 maridos. Quando ela morrer, qual desses será o marido dela? Aí Jesus disse que no reino, Jesus disse assim: lá no céu, lá não se casa, não se dá em casamento, porque todos lá serão igualmente a anjos. Então Deus fala que nós seremos anjo lá no céu, né? Então Deus fala que lá no céu, lá não se casa e não se dá em casamento, porque lá todos nós seremos anjo diante do Senhor Jesus. Então o nosso corpo será transformado, nós seremos anjo lá no céu. Então Deus fala essa palavra que nós lá seremos diferente. Lá nós não seremos igual nós somos aqui sobre a face da terra, que o nosso corpo, ele será transformado, que nós seremos anjo lá no céu. E aquela mulher disse assim: Senhor, né? Como que o Senhor pede água para mim? O Senhor disse para ela: mulher, se você me conhecesse, se você soubesse quem sou eu, você não daria só água, mas também pão, né? Porque eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida, né? Então, Deus disse para aquela mulher que ele era o pão da vida, que ele era a água da vida eterna. Então, Deus, ele conversou com aquela mulher e ele falou da glória do céu. Ele falou das bênçãos do céu para aquela mulher. A Bíblia tem vários trechos da Bíblia, né, do começo até o fim, que tem pessoas que a Bíblia relata o nome. Agora, tem pessoas que a Bíblia, ele não relata o nome, relata aquela mulher, aquele homem. Agora, tem pessoas que na Bíblia está relatado o nome da pessoa. Pessoas especiais, pessoas que conheceram o Salvador, frente a frente, conversou com ele. Nós conversamos com o Senhor e sabemos que o Senhor nos ouve. Porque quando nós dirigimos a nossa oração, a gente sente a presença de Deus do nosso lado. Porque Deus, ele escuta o coração aflito, a alma abatida, a alma solitária. Deus, ele ouve a nossa oração. Eu não sei se você já meditou nessa palavra, eu, assim, particularmente, toda a Páscoa, né, eu nunca tive essa interpretação que eu tive esta noite, ao ler a palavra sagrada. E eu gostaria que você meditasse e que você também observa este item que está sobre a palavra. A conspiração contra Jesus. Lucas, capítulo 22, a partir do versículo 1. Deus diz assim:
Estava, pois, perto a festa dos pães e asmos, chamado a Páscoa. Os principais sacerdotes e os escribas estavam procurando como mataria, porque temia o povo. Entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariote, o qual era do número dos 12 apóstolos do Senhor Jesus, né? E foi e falou com os principais sacerdotes e com os capitões de como lo entregaria, os quais se alegraram e convieram em lhe dar-lhe dinheiro. E ele concordou, buscando oportunidade para lo entregar sem alvoroço. Chegou, porém, o dia dos ázimo, em que importava sacrificar a Páscoa, e mandou a Pedro e João, dizendo: Ide e preparai-nos a Páscoa, para que a comamos. E eles lhe perguntaram: Onde queres que a preparemos? E ele lhes disse: Eis que quando entrar na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Segue-o até a casa em que ele entrar. E direis ao pai de família da casa: O mestre te diz: Onde está o aposento que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado. Aí fazei preparativos, e indo ele, acharam como lhe havia sido dito, e prepararam a Páscoa. Olha para você ver que interessante, né? Porque quando se fala na Páscoa, a gente já vê um cenário preparado, já tudo pronto para realizar aquele momento. E Deus, né? Ele sabia que Judas Iscariote fala que o Satanás entrou no coração de Judas Iscariote, e Judas Iscariote procurou, né, aqueles sacerdote, né, e escriba daquele lugar, e disse assim: olha, vou preparar um momento para que ele seja entregue nas mãos de vocês. Só que fala na palavra que naqueles dias, né, era a preparação do asmo, né, a preparação da Páscoa. E fala na palavra que como que era uma época de grande festividade, então assim, se acontecesse algo de anormal, ia causar um grande alvoroço naquele lugar. Então, o que eles fizeram? Falaram: não, vou preparar um momento, né, para que aconteça tudo sem que haja alvoroço. E aí, olha só para você ver que Jesus, ele pegou e falou para Pedro, né, para Pedro e para... deixa eu ver, peraí um pouquinho, deixa eu voltar aqui atrás. Deus falou para Pedro e João. Aí Deus disse para ele assim: olha, vai na cidade e você vai encontrar um homem. Olha só para você ver, Deus nem falou o nome do homem. Deus diz assim: ó, você vai na cidade, você vai encontrar um homem, e este homem, ele está com um cântaro na mão, e vocês vão ver ele. Aí o que vocês vão fazer? Vocês vão seguir aquele homem. E quando ele chegar na casa, você vai chamar pelo pai de família, né? Que era aquele homem. Então, vocês vão falar para ele assim: olha, o mestre,
mandou dizer para você, perguntar para você aonde é o lugar que vai ser feito a Páscoa com os 12 discípulos. Então ele vai mostrar um lugar todo mobiliado, preparado para que aconteça este momento. E fala na palavra que quando Pedro e João chegou naquele lugar, ele falou, olha, o mestre falou, né, que era para mim perguntar para você onde que é o lugar que vai ser preparado a Páscoa com os 12 discípulos. E fala que naquele mesmo momento o homem pegou, levou Pedro e João naquele lugar e mostrou para ele, olha, vai ser aqui. Jesus foi e fez a Páscoa naquele lugar com aqueles 12 discípulos. Então, eu nunca tinha pensado na minha mente que a Páscoa, que Jesus, ele já tinha aquele lugar. Por exemplo, poderia ser a casa de João, a casa de Pedro, a casa dos discípulos do Senhor. Não, mas Deus já tinha preparado um homem que a Bíblia não relata, que ele tinha um lugar preparado para Deus para realizar aquele momento. Olha para você ver como que é o trabalhar do Senhor. Você já tinha meditado nessa palavra? Você já tinha visto esta palavra? Que a Páscoa foi realizada dessa forma? Que tinha um homem, que tinha um lugar e que Deus já tinha tudo preparado. E Deus sabia que aquele lugar era aquele momento que estava preparado para o Senhor. Não foi a casa de nenhum dos discípulos, mas a casa daquele homem, aquele lugar que estava preparado para o Senhor. E na palavra fala que quando estavam os 12 discípulos sentados sobre aquela mesa, então fala assim na palavra do Senhor Jesus. Eu vou ler mais um pouquinho para que você compreenda. A ceia do Senhor. É chegada a hora, pôs-se à mesa com ele os 12 apóstolos. E disse-lhe, desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça, porque vos digo que não comereis mais até que ele se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, havendo dado graça, disse, tomai e repartir entre vós, porque vos digo que não bebereis do fruto da vida, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, havendo dado graça, partiu-o, dizendo isto é o meu corpo que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Semelhante tomou o cálice depois da ceia, dizendo, este é o novo testamento, no meu sangue que derramado por vós. Mas eis que a mão do que trai está comigo à mesa. E na verdade o Filho do Homem vai segundo o que está determinado, mas ai daquele homem por quem é traído. E comeram a perguntar entre si, qual deles seria o que havia de fazer isto? Né? Então fala na palavra que naquele momento que estavam os 12 ali reunidos, né, naquela Páscoa, né, ceando com Jesus, e Jesus disse assim que aquele dia seria o último dia que eles estavam comendo tudo juntos, né? E que eles não comeriam mais, né? E aí, Deus fala, né, na palavra, que aí só iremos comer junto com Jesus novamente após o arrebatamento, após aquele momento que Jesus nos chamar e que nós estaremos prontos para viver com o Senhor. De que maneiras estaremos prontos para viver com o Senhor? O Senhor fala para que nós negue a nós mesmos e segue o reino do Senhor. Negar a nós mesmos o que é? Se nós falamos mal da vida do outro, deixamos de falar. Se a gente julga o próximo, deixamos de julgar, porque isso não pertence a nós, isso pertence ao Senhor Jesus. Se a gente faz
o mal para o nosso próximo, pedir perdão para o Senhor e mudar totalmente a nossa vida. Se a nossa vida é errônea, se a gente faz as coisas erradas, a gente deixa todo aquele erro para trás e a gente muda totalmente a nossa forma de ser. Porque o Senhor fala na palavra que nós devemos seguir o exemplo do Senhor. Qual foi o exemplo do Senhor? Amar, perdoar, olhar simplesmente para o céu, porque é do céu a nossa bênção. Então Deus nos ensina como nós devemos seguir. Deus fala também na palavra que se a gente tem uma vida errada, caloteiro, falso, desonesto, essas coisas não entram no céu. Deus fala que para a gente entrar no céu, a gente tem que ter uma vida digna. A gente tem que viver de uma forma honesta. Orar pelos nossos amigos, orar pelos nossos inimigos. Perdoar aquele que nos fazem mal. Mal pequenos e mal grande, não importa que tipo de mal que é, perdoa todos os mal. Porque aquela oração que Jesus nos ensinou, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos inimigos. Se a gente não perdoa os nossos inimigos, como que Deus vai perdoar os nossos pecados? Então Deus mostra que nós temos que ser diferentes. Na palavra do Senhor Jesus, que está relatando aqui, né, que Deus ele veio para salvar a minha vida e a tua vida. E ai de nós se não fosse o nosso Salvador. Na palavra também fala, né, teve um dos discípulos do Senhor Jesus que disse assim: Senhor, quem será o maior no reino do céu? É eu, é fulano, é cicrano? Então Deus disse que para ele não existe maior e nem menor. Que para Deus tanto é importante aquele que não serve à mesa, como aquele que serve à mesa. Então, para Deus não existe diferença de classe social. Para Deus, todos nós somos iguais diante do olhar do nosso Pai. Eu quero relatar para você algo que aconteceu esses dias aqui com um irmão da minha igreja. Este homem, ele estava sempre pregando, sempre falando de Deus, e ele, todo tempo que a gente encontrava ele tinha uma bolsinha do lado, que ele estava com problema no rim, na bexiga, e ele precisava fazer uma cirurgia, e ele estava com aquela bolsinha do lado, que eu não lembro o nome agora, aonde vai o xixi. Mas ele, todas as vezes que a gente ia na igreja, ele estava lá buscando a presença de Deus. E todas as vezes que a gente via ele dava uma palavra de ânimo pra gente. Ele sempre falava: Deus é bom o tempo todo, Deus, ele renova a vida, tudo é conforme Deus quer, Deus é maravilhoso, devemos estar sempre buscando a presença de Deus. E você sabe o que aconteceu? Este homem disse que ele entrou dentro do banheiro, porque ele entrava dentro do banheiro com a sua Bíblia e ele estava lendo a Bíblia. Ele estava buscando a presença de Deus dentro do banheiro. E aí a esposa dele viu ele demorando e ouviu um grito. Mas como ele estava dentro do banheiro buscando a presença de Deus, provavelmente ela achou que não era nada, mas foi demorando muito. Ela chamou os vizinhos e aí quando abriram a porta, ele estava morto e já estava morto já com algum tempo. Disse que ele morreu com as mãos assim, lendo a Bíblia. E disse que quando foram arrumar organizar ele, geralmente as pessoas ficam com a mão assim, a mão dele não ficou assim, a mão dele ficou assim, a mão dele não abaixou. Então, para você ver como que é bom buscar a presença do Senhor Jesus. Aí disse que ele ficou sereno, parecia que ele estava sorrindo dentro da urna.
como que é bom buscar a presença de Deus. E por que que eu estou falando para você isso? É aquilo que eu sempre falo. O momento, a hora, não sabemos. De repente, Deus chega e disse assim: pronto, acabou, agora é o momento. O seu estadio aí sobre a face da terra acabou. Agora é momento de você voltar. A nossa alma é viva, o nosso corpo é pó. Porque Deus, ele relata no início da Bíblia que Deus fez o homem de barro, depois que ele soprou nas narinas e colocou o fôlego de vida, colocou o espírito sobre aquele corpo, que foi Adão. Depois Deus fala que Deus tirou a costela de Adão e colocou e fez a mulher. Então Deus fala que aquele corpo era morto, mas a partir do momento que Deus soprou nas narinas, veio o fôlego do Senhor sobre aquele corpo. Então Deus fala que o nosso corpo é morto, mas a nossa alma, ela é viva. E como que você quer que a sua alma chegue até Jesus? Deus nos ensina a amar, perdoar e buscar a presença do Senhor Jesus. Porque somente Ele é digno de toda honra e de toda glória. E somente Ele pode nos conceder a vida eterna. Muitas vezes a gente pensa: nossa, foi hoje um, foi outro amanhã, mas estamos aqui. E de repente, quando pensa que não, chega a nossa vez. E aí? O que é que você tem preparado para o Senhor? O que você está entregando na mão do Senhor? Deus fala que Ele é vida e Ele é o pão da nossa vida e é Ele que sacia a nossa sede. E que o Espírito Santo do Senhor Jesus fale com você aquilo que eu não pude explanar nesta mensagem, mas medite. Deus, Ele é o dono de todas as coisas. Deus faz e desfaz. Deus manda chuva, Deus manda sol, Deus manda frio, manda vento, para o vento. Deus faz e desfaz. E nós não podemos. Somos limitados. Tem coisas que a gente pode fazer, mas somos limitados. E que o Espírito Santo do Senhor Jesus fale com você aquilo que eu não pude explanar nessa mensagem. E que Deus te abençoe, te guarde, que Deus te dê oportunidades para que você possa chegar aos pés do Senhor Jesus e sentir a presença dele em vossa vida e em vosso coração. Medite na palavra Lucas 22, aonde fala da ceia do Senhor, né? Nós somos fracos e falhos. Deus sabe disso. Mas o Senhor Jesus, Ele nos fortalece a cada manhã. Que Deus te desperta do teu sono. Deus está te mostrando: filho, hoje é um novo dia. É um novo começo. Lute, eu estou aqui. Busque a presença do Senhor Jesus, porque Ele alegra o teu coração. Assim como o Senhor Jesus alegra o meu coração. Assim como o Senhor Jesus é na minha vida, Ele será também
na tua vida. Porque Deus, Ele muda destino. Deus, Ele escreve nova história. Que o Espírito Santo do Senhor Jesus venha alegrar o teu coração. De repente você não conseguiu dormir esta noite. Pensamentos que vai, pensamentos que vêm. Tristezas, frustrações. De repente tantas coisas estão acontecendo sobre a sua vida que você olha e fala, não vou conseguir. Eu não vou vencer. Mas Jesus fala, eu venci o mundo e vós vencereis também. Coloca tudo nas mãos do Senhor Jesus e descansa nele. Porque o Senhor Jesus fala na palavra, eu te darei tudo aquilo que pedes em oração. Busque a presença do Senhor Jesus, porque Deus, Ele alegra o teu coração. Ele te dá o novo nascimento. Assim como Deus deu para mim um novo nascimento, Deus também dará um novo nascimento para a sua vida. Eu gostaria de chamar você para gente fazer um minutinho de oração. E você, se você sentir no seu coração, dobre o teu joelho, ore em pé, ore sentada, deitada sobre a cama. De repente você está com dores, de repente você chorou tanto, de repente seu coração está triste. Deus diz para você nesta manhã, Ele alegra o teu coração. Eu gostaria de chamar você para que você busque esta palavra e medite no Senhor Jesus e ore a Ele, porque Ele é dono de todo o ouro e de toda a prata. Ontem, por várias vezes durante o dia, eu leio a Bíblia e Deus falava, eu sou o dono do ouro e todo o ouro e toda a prata está comigo. Deus, Ele é o nosso Deus. Ele dirige os nossos passos. Ele nos mostra aonde devemos ir, o que devemos fazer. Deus, Ele está conosco a todo tempo. E Deus disse, eu vou preparar-vos lugar, mas deixarei convosco o Consolador. Quem que é o Consolador? O Espírito Santo. Então Ele está aí com você, Ele está aqui comigo. Ele está vendo a nossa conversa aqui agora. E essa mensagem não é minha, é do Senhor. E que Ele te abençoe e ilumine os teus pensamentos. Vamos fazer a oração? Querido Deus, neste momento e nesta hora, Jesus, estou aqui na Tua presença mais uma vez. Senhor Deus, que eu diminua, Senhor Deus, cada vez mais, Senhor. Mas o Teu nome, Senhor Deus, sempre será, Senhor, o Deus de poder, o Deus de toda honra e de toda glória. E todo o poder, Senhor, está contigo, Jesus. Porque o Senhor fala, Senhor, na Tua palavra, Senhor, que a Tua palavra, Senhor Deus, está, Senhor Deus, sobre a face da terra, Senhor. E que Teu Espírito Santo, Senhor Deus, está, Senhor Deus, conosco, Senhor. Todos os dias, Senhor Deus, até a consumação do século, Senhor. Senhor Deus, neste momento, Senhor Deus, nesta hora, não sei quem vai ouvir, não sei quem está, mas o Senhor que contempla, Senhor Deus, todas as coisas, Senhor. Que o Senhor Deus visita os corações, Senhor Deus, visita, Senhor Deus, os pensamentos, Senhor. Alegra, Senhor Deus, os pensamentos. Alegra, Senhor Deus, o coração desta pessoa, Senhor. Senhor Deus, eu não sei, Senhor Deus, o que está acontecendo, Senhor Deus, o que está se passando, Senhor. Mas o Senhor Deus fala na palavra, Senhor, que os teus olhos estão atentos a todas as coisas, coisas boas, coisas ruins, que os seus olhos estão atentos, Senhor Deus, que não há, Senhor Deus, escuridão, que não há nada impossível e invisível para ti, Senhor. Senhor Deus, que o Senhor Deus visita, Senhor Deus, este lar. Visita, Senhor Deus, essa pessoa, Senhor Deus, que está, Senhor Deus, neste momento, Senhor, ouvindo, Senhor Deus, esta oração, Senhor. Que o Teu Espírito Santo, Senhor Deus, visita os hospitais, os leitos de dor.
Visita os presídios, Senhor. Visita, Senhor Deus, essa mãe, esse pai. Visita esse filho, Senhor. Visita, Senhor Deus, este lar, Senhor. Senhor Deus, repreenda, Senhor Deus, todas as dores, as enfermidades, as tristezas, as agonias, as frustrações, Senhor. Querido Deus, que o Senhor Deus venha, Senhor Deus, alegrar, Senhor Deus, essa família, Senhor. Que este dia, Senhor Deus, seja um dia abençoado, Senhor. Que esta semana, Senhor Deus, seja uma semana abençoada pelo Teu Espírito Santo. E que o renovo, Senhor Deus, do Espírito Santo, Senhor Deus, chega, Jesus, a este lar, nesta casa e nesta família, para a honra e glória do Teu santo nome, Jesus. Eu te agradeço, Senhor Deus, por este momento, Senhor. Eu entrego, Senhor Deus, em Tuas mãos este momento de oração. Que o Teu Espírito Santo, Senhor Deus, o abençoe, livrando, protegendo e guardando de todo o mal, em nome de Jesus. Amém. Que o Espírito Santo do Senhor Jesus te abençoe e te guarde, resplandeça sobre ti a luz do Espírito Santo e resplandeça sobre ti a paz. E que o amor do Senhor Jesus permaneça sobre a tua casa e a tua família. A paz do Senhor Jesus e até uma próxima vez, que o Espírito Santo do Senhor Jesus nos conceder mais um momento. Que o Senhor Jesus te alegre o teu coração. Medite na palavra do Senhor Jesus. Deus diz: eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim, e além de mim não há outro Deus. Quer ter vitória? Dobre o joelho. Quer ter bênção? Dobre o joelho e olhe para o céu. Não olhe para o lado, nem para o outro, nem para trás. Olhe para o céu, porque é do céu a tua vitória. Que o Espírito Santo do Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Em nome de Jesus. Até uma próxima vez. A paz do Senhor Jesus.